Estamos de volta, gente. Vamos lá, então a gente vai falar agora das redes sociais. As redes sociais, elas foram criadas lá no finalzinho da década dos anos 2000, né, como uma forma de aproximar as pessoas, e não só o conhecimento dessas pessoas, né? O Pierre Levy, ele vai dizer que as TICs, né, elas vão ser fundamentais não só para o desenvolvimento da educação, mas também das relações sociais. E isso vai acabar gerando, segundo o Levy, né, uma geração cybercultural, né? Uma geração onde hoje eu posso entrar numa sala de bate-papo e aprender italiano com um cara da Itália que quer aprender português, certo? E as redes sociais, elas vão ter o papel de ajudar, de aproximar as pessoas, né? Aí a gente vai ter o surgimento de muitas redes diferentes, né? O destaque aí grande pro Messenger nessa época, né? O famoso MSN, ele vai ter um destaque muito grande nesse período, mas dentro da rede mesmo, dentro dos navegadores, lá no final dos anos 2000, a gente vai ter o Orkut. O Orkut, ele teve uma força muito grande de aproximar as pessoas, né? Porque ele vem a princípio como uma ferramenta muito diferente, muito inovadora. Existiam comunidades onde as pessoas elas participavam das comunidades de acordo com preferências, né? Então, eu adoro filosofia, eu odeio filosofia, eu adoro domingo, eu odeio segunda-feira, eu amo Flamengo, eu odeio Flamengo, eu visto calça vermelha e assim por diante. Essas comunidades, como eram chamadas, elas vão aproximar as pessoas, criar vínculos entre elas, né? E, inclusive, vão acabar promovendo relações afetivas, né? Talvez nunca imaginadas, né? Os namoros à distância, o conhecimento de pessoas do outro lado do planeta, ele vai ser possível através dessas redes sociais. O professor Rodrigo é casado por intermédio dessas redes sociais aí, né? Eu era do Rio de Janeiro, minha esposa morava aqui na cidade de São Paulo, e através das redes sociais a gente pôde se reaproximar, né? Nos conhecíamos quando criança, ficamos sem nos ver, não tinha Orkut, não tinha MSN. Uma vez que passou a ter, voltamos a nos falar, hoje eu sou um homem casado. Bom, a importância dessas redes sociais, pessoal, vai ser fundamental em muitos dos países do globo, tá legal? Somente os países mais autoritários, até um pouco tirânicos, eles não vão permitir o livre acesso a essa telecomunicação, tudo bem? Bom, a gente falou um pouquinho da sociologia no mundo, né? A gente disse como essa nova sociedade ela vai ser vista por alguns sociólogos importantes do mundo. Agora está na hora da gente ver um pouquinho sobre a sociologia no nosso país, como ela chegou e como que ela compreende a nossa sociedade, pessoal. Bem, a sociologia no Brasil, ela vai chegar só em 1930, tá? Quando as primeiras faculdades elas vão ser elaboradas. Mas o pensamento de compreender a sociedade, que é isso que a sociologia faz, ele já vem desde o começo da nossa república, tá? Benjamin Constant, por exemplo, ele foi um cara fundamental no começo da nossa república, precisamente lá em 1890, 91, né, para entender, para compreender como se organizava a sociedade brasileira, né? Vamos lembrar lá que a gente já falou, agora não me recordo se foi na aula de filosofia ou de sociologia, que o Brasil ele se move desses parâmetros positivistas, né? O slogan da nossa bandeira, ordem e progresso, é de uma vertente sociológica, né? O positivismo.
certo? E o Benjamin Constant vai ter um papel fundamental aí, né, na descrição, na compreensão de como essa sociedade brasileira ela se organizava, né? Quais eram as classes sociais, por que que elas existiam, qual era a realidade brasileira, se havia luta, consciência de classes, entre outras coisas, né? Então a gente disse que o positivismo ele chegou bastante forte aqui, né? O evolucionismo, pessoal, ele também vai vir com um caráter aí considerável, tá? O evolucionismo ele foi uma criação científica, né, que promove a ideia, né, de que o ser humano ele evolui, né, que através dos milênios, dos anos, dos séculos, ele evolui para se adaptar aos problemas da vida, né? Nesse caso, aos problemas da sociedade. E aí vai ser compreendido por esse começo de sociologia no Brasil que houve um evolucionismo da sociedade brasileira, né? Que ela se promoveu, que ela foi se mudando para poder chegar aonde ela estava na época, né? Éramos colônia, escravizamos índios, depois escravizamos negros, aí começamos a brigar por um período, por um processo republicano, isso não deu certo, né? Viramos uma monarquia, mesmo assim, quantas revoluções não surgiram, né? A gente pode falar aí de todas as revoluções do período regencial, sobre a Confederação do Equador, a própria Guerra da Cisplatina, tantos conflitos que ao longo da nossa história foram promovendo uma ideia, uma querência por essa república que surgiu lá em 1889. Um cara bem importante para entender, para falar sobre a sociedade brasileira, vai ser o Euclides da Cunha. Vai criar uma obra da literatura brasileira chamada Os Sertões, tá? Dentro dessa obra aí, o Euclides da Cunha ele vai abordar os problemas vividos lá no Nordeste, né? E com uma ênfase assim bem coloquial para o momento, porque o Brasil ele tinha acabado de travar a Guerra de Canudos, né? Canudos era uma pequena província lá no Nordeste. Essa província ela vai, através da influência do Antônio Conselheiro, né, um beato local, promover uma independência. A cidade vai pegar e vai falar, nós não somos mais parte do Brasil. E vai acabar acontecendo, né, um conflito armado, uma guerra, né, a Guerra de Canudos, que foi um conflito civil, né, e que ela vai trazer à tona as dificuldades do povo do Nordeste. E por que essas dificuldades, né? E aí, dentro da sua obra, dentro dessa visão do Nordeste, vai ser compreendido, né, que toda a exploração da mão de obra escrava, vários desses escravos eles acabavam ficando lá no Nordeste, porque era lá no Nordeste que estavam a extração da cana-de-açúcar, né? Uma das matérias-primas que mais deram dinheiro ao Brasil em toda a nossa história, certo? Então, temos ele também como sendo aí um homem muito importante, né? Foi aluno do Benjamin Constant e sua obra ela acaba sendo aí imortalizada, né, dentro da literatura brasileira por conta da grande relevância para a compreensão de sociedade, para o entendimento do Brasil como um todo, como ela vai ter. Esse aí é o Euclides da Cunha, tá? Bom, seguindo então, nós vamos ter, pessoal, a criação das primeiras faculdades aqui no Brasil, que as ciências humanas de uma forma uma forma adequada, através do Fernando de Azevedo, tá? Ele vai se formar em sociologia, ele vai ser considerado o primeiro sociólogo do Brasil, tá? Com diploma reconhecido, né, como sociólogo do Brasil. E através disso, pessoal, o Fernando de Azevedo ele vai acabar
influenciando as instituições brasileiras a criar cursos. Primeira vez lá durante a década de 30, né, os cursos de ciências da sociologia, filosofia, história, geografia e tantos outros que envolvem as ciências sociais, né? A influência do Fernando de Azevedo foi muito grande para o acrescentar, para o crescimento das humanas aqui no Brasil. Um outro sociólogo importante foi o Caio Prado Júnior. Ele vai distinguir, né, ele vai falar muito sobre a evolução política do Brasil, que tem várias nuances, né, pessoal? A gente olha os nossos diversos sistemas políticos e o Caio Prado Júnior ele vai perceber que essa diversidade, né, de sistemas políticos, ela vai ser fundamental para que o Brasil, ele, de acordo com o Caio Prado Júnior, ele necessite de uma ditadura de esquerda, tá? E por que que ele vê isso? Porque o Caio Prado Júnior ele vai compreender que a forma como o Brasil ele foi governado foi sempre de maneira a beneficiar as classes sociais predominantes, mais fortes, né? E que em detrimento desse benefício, dessa alta burguesia, todo o resto da população, todos os populares menos favorecidos, vamos assim dizer, né? Eles vão ser jogados às traças. E quando o Caio Prado Júnior ele analisa o que uma ditadura do proletariado ela poderia proporcionar ao Brasil, ele vai dizer que dentro da nossa evolução política, que dentro da forma como o Brasil ele funcionou ao longo dos anos de sua existência, que a única forma seria o Brasil se tornar socialista. O Caio Prado Júnior, pessoal, ele foi bastante perseguido, tá, durante a ditadura do Estado Novo, do Getúlio Vargas, aqui no Brasil. Ele acabou se tornando deputado lá em 1945, quando é criado o Partido Comunista Brasileiro, né? Ele fazia parte da criação desse partido, ao lado do Luiz Carlos Prestes, né? E só que mesmo assim, já em 46, né, com a entrada do general Eurico Gaspar Dutra na presidência do Brasil, o Caio Prado Júnior ele vai se ver obrigado a deixar o Brasil, né? Mas ele acabou se tornando depois, pessoal, um grande nome a ser considerado aí, né, para essa sociologia, já que ele acrescentou bastante, né? Mesmo que nunca tenha se estabelecido um governo de caráter socialista aqui no Brasil. Um outro cara também importantíssimo, tanto para o socialismo quanto para a literatura brasileira, era Gilberto Freire. O Gilberto Freire ele vai criar uma obra literária chamada Casa Grande e Senzala. Tá? É muito provável que você tenha tido que ler essa obra, né, na escola, eu tive que ler. Essa obra ela demonstra a diferença entre a sociedade, o homem branco e o homem negro no Brasil, né? Entretanto, o Gilberto Freire ele vai ter uma colocação bem peculiar, tá? Dentro da sua obra, dentro da sua forma de sociologia. Por quê? Porque ele vai compreender, ele vai analisar que o Brasil ele é um ninho de miscigenação racial, de mistura étnica muito grande. E de fato, viu, galera, nós somos um dos países mais misturados do globo terrestre, viu? É muita mistura étnica aqui, porque a gente sempre recebeu todo mundo aqui no Brasil, né? E essa alta receptividade, né, ela vai acabar gerando essa miscigenação. E o Gilberto Freire, ele compreende que essa miscigenação, ela é muito boa, porque ela vai trazer uma chamada, segundo ele, democracia racial, né?
Então imaginem o seguinte, um negro ele se apaixona por uma branca, ou uma branca, um branco apaixona-se por uma negra. Eles vão ter um filho pardo, né? Vão ter um filho aí moreno, segundo dizem, né? E para um branco ter um filho moreno, de acordo com a visão do Gilberto Freire, isso vai gerar a ele uma questão de democracia racial. Poxa, eu sou branco e meu filho é negro. Meu filho é diferente de mim? Não. Então, realmente, né? Não tem diferença nenhuma entre negro e branco. Essa vai ser a visão do Gilberto Freire e ela vai ser contrariado pelo Sérgio Buarque de Holanda, que a gente vai falar daqui a um minutinho, viu? A gente já volta.